A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho repartir com você uma palavra de Deus que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 31, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, está ali bem no momento que diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão tendo dado graça. Mas o que eu quero falar contigo não é sobre a ceia neste momento, é sobre este versículo em especial que diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está no versículo 31 de 1 Coríntios capítulo 11. Mas subir um pouquinho, ou antes um pouquinho, no versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha, amados, quando a gente consegue fazer esse análise, embora é difícil, é a parte mais difícil para o homem, é examinar a si mesmo. Nós temos muita facilidade de examinar as pessoas. Nós temos muita facilidade de encontrar problemas nos outros, encontrar defeito nas pessoas. Nós temos facilidade, queridos, de ver o problema do outro. Eu sempre costumo dizer que o problema do outro é como aquela mochila que você carrega nas costas, o colega vem e coloca uma frase, me chuta. Você já viu isso na escola? Ou seja, ou eu sou idiota, eu sou burro, e ali ele deixa aquela frase e todo mundo, você vai passando, todo mundo está vendo, menos você, todo mundo está rindo, menos você, você não está entendendo o que está acontecendo, e as pessoas, em vez de falar para você, elas viram a cara, ri, e você não sabe se é de você, se é alguma situação. Então, geralmente os nossos defeitos, nossos problemas, às vezes eles se manifestam no meio da sociedade, no meio das pessoas. As pessoas percebem a nossa causa, percebem o nosso problema, mas não conseguem nos resolver, não conseguem nos ajudar. Por quê? Porque ela não sabe de onde veio esse problema. Por isso que às vezes quando uma pessoa aponta para nós os nossos defeitos, às vezes a gente tem o costume de nos defender. Em vez da gente aceitar, a gente vai, primeira instância é se defender, tentar se justificar, tentar se explicar. E muitas das vezes, quando é corriqueira e vai se repetindo essas mesmas atitudes, esses mesmos comportamentos, é necessário que você comece a perceber que na sua volta alguém está dando algum sinal para você, que tem algum problema. E para que esse problema possa ser sanado, para que você possa ser curado, você precisa encontrar a alegria. Às vezes, geralmente, a pessoa tem um problema, ela se entristece facilmente, às vezes ela está contente no ambiente, está todo mundo festejando, de repente ela se fecha do nada, ela se fecha e ninguém entende, nem ela mesma entende que aquela alegria daquele momento dela acabou. E ela não consegue, ela tenta dar aquele sorriso disfarçado, mas vai saindo de fininho, vai saindo, e ela não consegue entender que era um lugar, um ambiente que ela queria estar, que ela gosta de todo mundo que está ali, mas ela não consegue se alegrar com as pessoas que estão ali. E aí muitos ficam lutando, muitos ficam se debatendo e deixa isso para o lado e tenta disfarçar a vida, tocar a vida sem mexer, sem varrer a casa. Por isso o tema é limpar a casa, examinar a casa. Nós vamos hoje, queridos, mexer um pouco com algo que às vezes você não quer mexer, que são problemas, que são atitudes, que são os comportamentos que estão escondidos e ocultos, que precisam ser vasculhados. Jesus fala de algo maravilhoso, que lá em Lucas capítulo 15, no versículo 8 em diante, ele fala da dracma perdida. Dracma, queridos, o valor de uma dracma, ele é equivalente a um denário, que é um dia de trabalho. Então, seja um dia inteiro de trabalho, uma diária estava numa moedinha de prata, uma moeda romana de prata que tinha um valor equivalente a um dia de trabalho. E Jesus conta a história de que a mulher, né, perdeu a dracma dentro de casa e ela vasculha a casa, varre tudo até que encontra. Encontrando a dracma perdida, ela chama suas amigas, seus vizinhos e festeja isso. E aí Jesus até dá uma estendida dizendo assim: assim são as festas no céu, quando um pecador se arrepende, quando se acha algo precioso na terra. O pecador sai do meio da sujeira do lamaçal e se apresenta diante de Deus a uma festa no céu. Os anjos festeja. Então, por quê? Porque é algo precioso. E a dracma, ela era dado, geralmente se dava 10 dracma para uma mulher que recém casava. Era o presente de casamento que ela recebia, era 10 dracma. Então era também um valor sentimental. Jesus está contando de algo que na região e na cultura era algo muito
importante uma dracma, porque ela tinha um valor também sentimental e afetiva para aquela pessoa. Às vezes ganhou do pai, ganhou da mãe, do irmão, ou de uma pessoa muito querida que deu para ela 10 dias, 10 dias de trabalho. Então, ou seja, deu 10 moedas de prata, que equivale a 10 dias de trabalho. E aí, Jesus narra essa história que a mulher perdeu. Então, você imagina você perder algo que é precioso para você. Revira toda a casa. Jesus está dando uma instrução de que a pessoa que perde algo que é precioso para ela, revira a casa. Queridos, tem muitas pessoas que perderam coisas preciosas, a alegria, a paz, a fidelidade, a honestidade, o caráter, perdeu a paciência, perdeu o amor, perdeu a fé, a esperança, perdeu a longanimidade, perdeu algo, queridos, que é muito importante estar em evidência. A gente perde por causa de um trauma, por causa de uma ferida, por causa de um comportamento do outro. A gente acaba trazendo para dentro da gente o que a gente sofreu. E às vezes você fica aprisionado em um sofrimento, em uma situação que ela é corriqueira, que tem situação que não vai passar, que não vai parar de acontecer. Porque enquanto estivermos aqui, Jesus disse ainda, lá em João capítulo 17, Jesus fala que: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque eles estarão no mundo e terão aflições. E aí Jesus até instruiu antes ainda: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Me perseguiram, também vão perseguir você. Então as coisas vão continuar acontecendo enquanto estiver na terra. Os problemas, como diz o apóstolo Paulo, não vem lutas e nem tribulações contra nós que não seja ela de origem humana. Sempre vai ter pessoas envolvidas. E aí você só precisa entender que todas as aflições do passado, elas serviram de experiência e elas não podem ser a sua destruição. Você não pode trazer isso como se fosse o final da sua vida, e se aprisionar em um sentimento, em situações que foi apenas para servir de experiência para você e não servir para a sua destruição, queridos. Então eu quero que você trabalhe neste momento dentro de você e comece a vasculhar. Nós vamos examinar a casa, nós vamos encontrar os problemas, nós precisamos mexer. E quando você começa a revirar a casa, já aconteceu de você começa a varrer a casa, começa a arrumar a despensa, o quarto, o quartinho, aquele lugar, o quartinho da bagunça, é o quartinho mais precioso que a gente não quer mexer nele porque dá trabalho, mas quando você começa a mexer, você encontra tanta coisa preciosa que às vezes estava ali jogado, largado, poeirado. Você varrendo a casa, de repente você encontra aquilo que você procurou tanto e era só varrer debaixo da cama, só levantar o tapete, só revirar a casa, só levantar tudo, você vai encontrar aquilo que é precioso. E tem vezes que a gente começa a vasculhar, tentando jogar as coisas fora, e no meio dos lixos tem coisas preciosas, e tem coisas que parece que é preciosa, e em vez de você jogar fora, você guarda de novo. Tem pessoas, queridos, que em vez de ela jogar as coisas fora, tem coisas que tem dor que é tão preciosa para as pessoas que ela guarda. Ela gosta tanto de sofrer com aquelas lembranças que ela guarda aquela má lembrança, que ela não joga fora. Tem coisa que você precisa jogar fora. Tem coisa que você precisa lançar fora para que você possa festejar com seus amigos, possa festejar com suas amigas, possa festejar com seus familiares. Porque senão a sua vida não vai dar continuidade. Você não terá um futuro, porque o seu futuro sempre é o ontem. O seu futuro sempre é o passado. E Jesus está explicando, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é necessário examinar a si mesmo. E Jesus explica da festa que a mulher faz quando encontra a dracma. Você precisa encontrar essa alegria. Você precisa se deixar ser encontrado por essa alegria. Jesus morreu na cruz para nos trazer uma alegria. Ele levou sobre ele as nossas tristezas, as nossas dores, para que você pudesse ter uma vida de paz e de vitória no meio das tribulações. É até contraditório, mas é no meio das tribulações que o Senhor vem te oferecer paz e alegria. É no meio das pelejas, das necessidades que o Senhor vem te trazer uma vida em abundância. Jesus era rico e se fez pobre para que eu e você pudesse ser enriquecido. Jesus levou as feridas para que a gente venha a ser curado. Então eu preciso me despertar para examinar a casa. Você precisa vasculhar a casa.
Já mexeu na casa hoje? Na oração você consegue começar a vasculhar a sua casa. Na oração você começa a conversar com Deus e começa a perguntar, Senhor, aonde é que está o problema? Que isso aconteceu comigo umas situações que eu já falei até em outros vídeos, que às vezes eu era criança e eu cresci com sentimentos que era de rejeição, mas não era rejeição. Minha mãe deixou lá na minha avó para eu não passar fome, mas eu achei que minha mãe tinha me abandonado. E quando eu volto para casa, meu coração voltou fechado. Eu já não sentia mais alegria no ambiente. Outra situação acontecia comigo era, eu estava brincando com os amigos, de repente eu me fechava e acabava a minha alegria. E eu não sabia por que isso. Aí eu comecei a orar a Deus e lembrei que quando eu era jovem ainda, né, adolescente na verdade, o meu pai quando bebia, batia na minha mãe, quando eu avistava o meu pai lá longe, eu estava jogando bola com os amigos, e eu avistava, eu já sentava, acabava a minha alegria. E isso eu trouxe, né, para a minha juventude e trouxe para a minha época, depois dos 30, 40 anos, que eles ainda sentiam algumas coisas. E você vai ter que começar a vasculhar e você vai analisando que algumas coisas, que alguns comportamentos e algumas atitudes, elas são coisas que te aprisionaram lá atrás e que você precisa confessar para alguém. Você precisa abrir o coração. A gente sempre diz que a dor compartilhada, ela dói menos do que você guardar e tentar ser o fortão, a fortuna e deixar as coisas no quartinho da bagunça sem mexer naquilo que precisa ser trabalhado. Jesus está nos dando a oportunidade de achar e de nos ser achado. Ele veio para o que era dele, mas o que era dele não o aceitou. E quem não era, acabou o aceitando e acabou encontrando o caminho, ele se tornou o caminho para todos nós. O caminho da verdade e o caminho da vida. A verdadeira alegria, a verdadeira paz. E o que ele oferta a nós e oferece a nós é paz e alegria eterna. Tudo que vem de Deus é eterno. Tudo que Deus oferece para a gente, queridos, é permanente, não é passageiro. Você só precisa vasculhar a casa. Você precisa ser mais forte um pouquinho e começar a aceitar que você precisa ser transformado, que você precisa ser trabalhado. Tem uma frase em um livro que eu li há muitos anos atrás que falava do comportamento de uma pessoa quando ela tem algumas feridas na alma. Eu achei interessante e agora me veio à memória, que é quando ele fala assim, você chega na pessoa e você fala para a pessoa assim, ou vai na casa de uma pessoa e você vai encontrar insegurança na pessoa. Você fala assim, quem foi que fez esse bolo? Ela te oferece um bolo, você comendo, você pergunta, quem fez esse bolo? Essa pessoa que tem insegurança, ela já fala de imediato, não tá bom, não é? E você só fez uma pergunta. Outros que já são mais, que têm também insegurança e já é agressivo, ele já fala assim, olha, se não tá bom, não precisa comer. Há outro que já tem um complexo de inferioridade junto com a sua insegurança, já fala assim, é por isso que eu não gosto de fazer nada, porque tudo que eu faço ninguém se agrada, por isso a partir de hoje eu não faço mais nada. Então, ou seja, qual seria a resposta mais sensata? Fui eu. Só isso. Só foi feita uma pergunta. E às vezes de uma pergunta você traz um descontentamento tão enorme em um relacionamento, você desgasta um relacionamento por apenas fazer uma pergunta. Às vezes você vai, também outro tipo de problema de alma, é quando você fala para o seu amigo, para o seu colega, para as pessoas, olha, eu fui assistir um DVD maravilhoso, de uma pregação poderosa, mexeu com a minha vida, mudou a minha vida. A pessoa sempre tem algo melhor, é porque você não foi no congresso que eu fui. Você fala, eu vou comprar um carro, olha, eu vi um carro lá, um Corolla, eu vi lá um S10, e o cara fala, é que você não viu o Camaro que eu estou projetando para comprar. Tudo dele é melhor, tudo dele é maior. Queridos, em vez de se contentar com o que o outro está conquistando, eles se entristecem. Tem pessoas que se entristecem porque você está falando para ela, que ele contando uma vitória sua, e você vê na face dela que ela se entristeceu. E muitos interpretam isso como inveja. Fala assim, olha que pessoa invejosa. Ou já sai dali e fala assim, eu acho que aquela pessoa tem inveja de mim, porque eu contei algo, ela estava sorrindo, de repente ela disfarçou, ficou sem graça e não se alegrou, pessoa invejosa. E não, às vezes não é inveja, queridos. Às vezes ela só
entendeu, ou a alma dela mexeu com ela, e ela descobriu dentro dela que ela é incapaz, ela achou incapacidade nela, ela pensa inconscientemente, ou às vezes até consciente, eu não conquisto nada. Todo mundo conquista, menos eu. Naquele momento que você está contando uma história, você acha que a pessoa está sendo invejosa e a pessoa apenas está expressando uma dor, uma ferida na alma, e ela está dizendo para você mesmo, ou se expressando para você mesmo que ela está feliz, mas ela está triste com ela. E por falta de interpretação, a gente acha que a pessoa está tendo inveja da gente. E tem outro sentido que muitos acham que é inveja, é quando a pessoa tem bom gosto. Ela vê o seu bom gosto. Você pinta a casa de uma maneira agradável, que você gostou uma cor, e a pessoa vai lá, viu aquela cor e fala, ai que lindo, vai lá e pinta igual. Comprou um carro vermelho, ela vai lá e compra um igual. E às vezes você acha que ela está tendo inveja, e ela só apenas viu o bom gosto que você tinha, e se agradou do seu bom gosto, e ela não tinha pensado nessa cor. E você pensou primeiro, e ela se agradou e foi também e copiou. E não é inveja, é apenas ela gostou do seu bom gosto. O que é inveja? A inveja é quando você diz, não era para ela ter isso, eu que tinha que ter. Isso é inveja. É quando você quer estar no lugar da pessoa. É quando você deseja que a pessoa não tenha, deseja que a pessoa, que o dela estrague, que o dela não dê certo, que só o seu dê certo. Isso é inveja. Então, outra situação que você encontra também com pessoas com problemas de alma é quando você conta assim, olha, eu lavei meu carro. Aí ele fica procurando um defeito e fala, mas você não calibrou os pneus, tem que trocar esses pneus, tem que não sei o que. Ele vai arrumando um monte de defeito em vez de se agradar. A mulher, olha, limpei minha casa hoje, fiz uma faxina. Aí a outra pega e fala assim, mas você não mudou a planta de lugar. Você está vendo como são detalhes, queridos, que às vezes está mexendo com a gente precisa vasculhar para tentar encontrar o problema, para tentar encontrar por que a gente não vai para frente, para tentar encontrar por que a gente não consegue romper, por que a gente não consegue vencer. Eu venho hoje desafiar você a examinar a casa. Eu venho desafiar você a encontrar o problema dentro de você. Eu venho examinar, ajudar você a se examinar. Por isso estou trazendo alguns tópicos para ajudar você a se examinar neste momento. Porque eu quero que você seja feliz. Eu quero que você rompa na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, financeira, social, familiar, no meio da sociedade. A sociedade está esperando que o povo de Deus se manifeste. Mas como vai se manifestar se estão aprisionados nos seus próprios sentimentos? Aprisionado nas suas próprias dores, aprisionado no seu passado, acorrentado por algo que deveria dar muito mais força para ele. Todas as batalhas, todas as lutas, queridos, elas desenvolvem em nós sentimentos e comportamentos. Hoje eu falei para uma criança de 6 anos. Primeira palavra que me veio àquela criança, de 6 anos, quando ela estava testemunhando de que ela falou para a mãe dela contar para mim naquele momento, de que ela viu que Deus era fiel, que o que ela pedia para Deus, Deus dava. E eu disse, olha, vai chegar um momento que Deus não vai fazer da forma que você quer, mas que você fique preparado para quando Deus disser não, para quando Deus ficar em silêncio, porque o silêncio de Deus também é uma palavra de Deus. O silêncio de Deus é uma palavra. O não de Deus, queridos, também quer dizer sim. Sim para o tempo de Deus. Sim para o momento de Deus. E não para o nosso momento, mas sim para o que Deus está fazendo. Tiago, no capítulo 1, ele diz que devemos nos alegrar, com grande alegria, passar por provações, porque ela desenvolve em nós sentimentos, comportamentos, atitudes, perseverança, garra, força, que vai nos deixar muito esperançoso, pacientes e pronto para toda boa obra. O que acontece é que todos que começam a encontrar dores e sentimentos e comportamentos e revoltas e raiva dentro de si, eles não param para pensar que isso provém de, às vezes, um comportamento que ele sofreu, ou algo que ele não conquistou, ou algo que ele não teve. Será que você não precisa fazer esse análise conosco? Será que você não precisa fazer essa varredura na casa? E às vezes no meio do lixo você vai encontrar coisas preciosas.
Às vezes no meio de coisas, sujeiras, você vai encontrar algo que você tinha, mas estava escondido por causa da sujeira, por causa de poeira, por causa de coisas do passado. Você tem um presente que é o hoje e você não está desfrutando dele. O hoje Deus deu para nós. O hoje é nosso. O amanhã pertence a Deus. E você precisa viver o hoje para que você possa ter um amanhã. Enquanto você não viver o hoje que Deus te deu e deixar a cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal, e você não vem trazer mal do passado, cada dia já tem o seu mal, o para que viver ansioso com coisas, queridos, que você nem sabe que vai acontecer. Tem pessoas que estão vivendo, sofrendo a ansiedade de coisas que ainda nem aconteceu, e tem outros que estão sofrendo de coisas que já aconteceram. Então ele não tem um presente, porque o presente dele está sofrendo a ansiedade do futuro. E o presente dele, às vezes, está sofrendo sofrimentos ou sentimentos ou coisas, aflições do passado. E quando que ele vai, se ele não tirar essa ansiedade de coisas que ainda estão por vir e não tirar as aflições de coisas que já passaram, como que ele vai conseguir encontrar no dia de hoje a alegria de viver, a perseverança, os projetos, para que ele coloque diante de Deus hoje, para que ele tenha um amanhã perfeito, para que amanhã ele possa viver de uma vida sobrenatural? Eu venho desafiar você a vasculhar a casa. Eu venho desafiar você, queridos, a compartilhar também esses vídeos. Porque isso vai transformar a vida de algumas pessoas que às vezes você está brigando com ela e ela apenas está tendo um comportamento de reações de coisas que estão ofuscando o brilho, a alegria, a paz, a paciência dessa pessoa. Tem pessoas que é super irritada, tudo que você fala dá discussão, porque ela não gosta que mexe nos seus problemas. Ela não gosta que mexe no seu diário. Ela não gosta que mexe na sua despensa. Ela não gosta de vasculhar as coisas. Eu ouvi um ditado ou uma história de um homem que esse dia tudo deu errado na vida dele. O carro, antes de sair de manhã, não queria pegar, teve que empurrar. Chegou no trabalho, a ferramenta dele quebrou. O motosserra estragou. Na volta para casa, o carro não pegou. E aí, o amigo veio e deu uma carona para ele. E quando ia entrando, antes de entrar na casa dele, ele foi até uma árvore e tocou na árvore. E de repente o semblante dele mudou. Tocou na árvore, o semblante dele mudou, começou a sorrir. Aquele homem começou a brincar, viu a esposa, beijou, viu os filhos, abraçaram, beijaram. Né? E daí o homem chamou ele e falou assim: olha, amigo, eu não entendi, tudo deu errado para você, hoje estava todo triste e de repente você tocou nessa árvore e a sua vida de repente mudou? Ele falou assim: é porque é o seguinte, eu pego todos os meus problemas do dia e eu deixo na árvore. E eu entro para casa e não mexo, não reparto meus problemas com ninguém. No outro dia de manhã, quando eu levanto, quando eu vou sair para o trabalho, eu toco na árvore, pego todos os problemas de novo e vou para o trabalho. Por um lado, parece ser super interessante fazer isso. Mas por outro lado, a Bíblia fala que nós devemos contar as nossas dores, a nossa necessidade uns aos outros. Que nós devemos confessar as nossas dores. Confessa a Deus e você os seus pecados e você é perdoado. Confessa uns aos outros e você é sarado. É importante compartilhar, porque a dor compartilhada dói menos. Se você é casado, é casada, você tem um parceiro e ele é seu ajudador. A sua esposa é sua ajudadora. E você pode repartir isso, até algumas coisas com os filhos, dependendo o nível do problema. Não as coisas gravíssimas, mas alguns detalhes é bom compartilhar para que os filhos saibam o quanto é difícil a lida lá fora e o quanto o pai paga um preço muito grande para poder conquistar e dar a ele uma vida ou um alimento na mesa. Eu quero que você reparta com a sua família, com a sua casa, também, queridos, as suas dores. Algumas dores você pode criar no seu filho personalidades boas, você contando os tempos difíceis, que foi a sua infância, na comida, como as vestes, principalmente na época que nós estamos hoje, na época da tecnologia, não tinha isso, dependendo da sua idade.
E quando você começa a contar para os seus filhos, você vai ajudá-los a perceber que a vida não é feita só de alegria, que ela também tem os seus problemas, as suas dificuldades. Mas algumas dores, alguns problemas, você precisa contar para pessoas adultas e pessoas preparadas para poder te ouvir. Traumas e feridas não resolvidas na sua vida, você primeiro tem que resolver e contar para pessoas que são preparadas, que são capacitadas para isso. Procure o seu pastor, procure a sua pastora, procure alguém de extrema confiança e que tenha amadurecimento e maturidade para poder ouvir você e te ajudar. Porque até para ouvir você tem que estar preparado para isso. Porque em Gálatas fala que quando você for corrigir e exortar alguém, você tomar cuidado para você não pecar com ele. Porque dependendo do que ele te confessar, pode te criar revolta, dores e pode até te ferir, te machucar e até te fazer pecar com os pensamentos, atitudes e comportamentos. Então, você precisa buscar alguém que tenha extremamente capacidade para isso. E o Senhor sempre deixou alguém preparado para isso, principalmente os pastores, as lideranças, né, da igreja, que o Senhor preparou e levantou. Aqueles que Deus levantou, é evidente na face dele, ele tem o brilho do alto, o brilho dos céus. Tem comportamentos, atitudes e são pessoas que dão exemplos de homens e de mulheres de Deus. Então, procure a vasculhar, procure a varrer a casa, procure a trabalhar dentro de você e você encontrará que às vezes aquela dor, que às vezes aquela alegria que você precisa ou aquela dor que você está sofrendo é apenas algo mal resolvido, algo que precisa ser mexido, algo que precisa ser trabalhado. Nós precisamos vasculhar, nós precisamos caçar. Tem pessoa que fala assim, não mexe com quem está quieto. Queridos, tem que mexer, porque é mexendo e a hora de mexer na ferida, a hora de você cutucar a ferida, você sabe que vai sentir dor. Mas quando você faz isso com a intenção de passar o medicamento e passar o remédio, você limpar a ferida para passar o remédio, é dolorido, mas logo você terá o alívio. O choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Jesus tem algo precioso, porque você é precioso. Já houve uma festa no céu quando você foi encontrado, quando você se arrependeu dos seus pecados. Às vezes já é um homem, uma mulher de Deus que já busca, ora e adora o Senhor, mas às vezes não consegue entender. Por que tanto comportamento hostil? Por que tanta irritação? Por que tanta impaciência? Por que tanta briga? Por que não consegue ter comunhão? Por que não consegue se relacionar com as pessoas? Por que só se relaciona com quem é bom com ela? Não consegue se relacionar com quem é mal? Por que só busca, às vezes, esse relacionamento só com pessoas inferiores? E não busca um relacionamento com pessoas superiores, que saiba mais e possa mexer, confrontar você. E às vezes fica com pessoas inferiores porque elas não sabem confrontar. E aí você domina. Às vezes isso também é um problema que precisa ser examinado. Às vezes a mulher dentro de casa quer dominar a casa. Às vezes a mulher sem saber, ela está dominando a casa e está impedindo o marido de crescer. Às vezes o marido, sem saber, não está deixando a mulher edificar a casa, ser ajudadora, e está impedindo ela também de crescer. Às vezes os filhos estão perturbando os pais, mesmo sendo eles cristãos, não sabendo como lidar, e assim eles estão sendo impedidos de entrar no reino dos céus e de prosperar, porque a honra vem em primeiro lugar. Todo aquele que quer ser honrado, ele passou por um processo de honra. Ele passou por um processo de honrar. Não adianta você buscar honra sem você primeiro honrar. Você nunca será honrado enquanto você não honrar. Você nunca será reconhecido enquanto você não reconhecer. Você nunca crescerá enquanto você não for pequeno. Então você precisa se humilhar, diminuir para crescer. Amém? Então que Deus possa gerar em você novos sentimentos, um comportamento novo com atitudes novas. Vai gerar em você um crescimento extraordinário. Jesus morreu na cruz por você e levou todas as suas dores e as suas feridas. E embora, queridos, você precisa entender que as lutas e as guerras, elas, na vida pessoal, elas não têm nada a ver com as guerras que você vai travar no mundo espiritual para que você seja um homem ou mulher de Deus. Olha, tem pessoas que estão levando problemas e elas querem igualar o relacionamento dela com as coisas dessa terra com o relacionamento com Deus. Ela quer que o ouro e a prata, que as coisas, a vida financeira, social, familiar, conjugal,
seja primeiro resolvida para que ela tenha um bom relacionamento com Deus. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Há muitos doentes, fracos e muitos, ou seja, muitos fracos, como diz o apóstolo Paulo, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. E muitos morrendo. Por quê? Porque fraco? Porque não examina a si mesmo. E faz as coisas de qualquer jeito, até ceiam de qualquer jeito, porque não examina a si mesmo, porque quando nós examinamos a nós mesmos, por ninguém vamos precisar ser examinado, porque quando a pessoa olhar para nós, perceberá que nós mesmos já examinamos as nossas falhas e já expomos que precisamos de ajuda. E aí essa pessoa, em vez de julgar, tem alguns que vão julgar, mas alguns vão nos ajudar a ser curados e a libertos dessa situação. Então, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque a primeira atitude é, se você não se curar, você vai ficar fraco. E essa fraqueza vai te dar mais doenças ainda, além da qual você já tem. E essas doenças vai te levar à morte. Vai acabar com o seu casamento, vai acabar com o seu relacionamento, vai acabar com o seu bom emprego, vai acabar com a sua saúde, vai acabar com as suas finanças, vai acabar com a sua vida. São coisas tão simples que às vezes, queridos, está atrapalhando você ser um bom profissional, um bom homem, uma boa mulher na sociedade. Porque você está preso em sentimentos e comportamentos do passado. Nós vamos estar sempre à disposição. Se precisar da gente, vamos estar sempre à disposição para ajudar você a ser curado e encontrar os seus dores, seus traumas e suas feridas. Fique firme no Senhor, guarde o teu coração e não deixe com que as coisas do passado ditem regras no seu presente para atrapalhar o seu futuro. O Senhor Jesus te chama para uma obra de grande, mas de grande amor, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Fique firme, fique forte, fique fiel, porque grandes coisas tem o Senhor